Denilson Neles com o Denilson Show. Denilson, você fica mal-humorado? Não? Fico. Só pra saber. Não, eu ia perguntar isso outro dia. Como é que você dá bronca nos seus filhos? Porque ele dá ele bronca tá assim. sempre sorrindo. Você é um pai bravo ou você é um pai bacana? É sorriso nervoso ou você tá sempre... Não, cara, não, eu tenho, óbvio, como todo, boa tarde, consigo Band imaginar News. o Denilson de mau humor. Ouvintes, tudo bem, Débora, Fábio, oi, Neg. É lógico que eu fico de mau humor, assim, normalmente eu fico trancado em casa, pô, eu não... Você não sai de mau humor, É, que eu isso? acho que as pessoas não têm nada a ver, assim, sabe? Eu saí pra tratar, porque eu sei que eu vou ser abordado, eu sei que alguém vai pedir uma foto, enfim, um vídeo... Sei lá, eu acho que a pessoa não tem culpa do problema que eu tô passando. Então, entregar essa energia ruim pra pessoa, acho que não combina muito comigo, não. Então, normalmente eu fico... Quando eu posso, obviamente, eu fico em casa quando eu não tô num dia legal. A Débora perguntou, como é que eu dou bronca dos meus filhos? Eu dou bronca dos meus filhos, sério, né? Sério, Eles porque... te levam a sério, tô brincando. A Maria Eduarda me leva mais a sério do que o Davi. A Maria Eduarda vai fazer 11, né? Então a Maria Eduarda a ideia já é diferente. É um papo Por já enquanto, seríssimo, por assim. enquanto, papai. Então ela meio que, sei lá, acho que a rotina também, rapidamente, coluna da família. a rotina da mãe com a Maria Eduarda e com o Davi também, eles passam mais tempo juntos, né? Atividades da escola, e aí inglês, e é balé, e aí aula de canto, e é não sei o quê, e futebol do Davi, tal. Então, às vezes eu chego em casa, e eu percebi isso na pandemia, que eu fiquei mais tempo em casa, de que a minha esposa tinha razão, porque eu chegava em casa, eu ouvia um grito, a Luciana falou, vamos jantar? Aí a Maria do Arnan, vamos jantar! Eu falava, calma, você acabou de... Ela falou, que você não passou o dia todo falando a mesma coisa, sabe assim, tô dando um exemplo. E aí na pandemia eu percebi, eu falei, caramba, minha esposa tem razão. Só que comigo é poucas ideias. É tipo assim, vamos jantar, Maria Eduarda? Aí ela já vou. Eu falei, já vou? Já vou? Aí ela, tá bom, pai. Aí ela já Não vai vou jantar. contar até 3. Não tem essa. Aqui é papo reto, filho. Comigo é papo reto. Não tem conversa. Agora o Davi não. O Davi Davi vai fazer... O Davi tem 7. O Davi é mais obediente. O Davi ontem, por exemplo, a Luciele saiu pra fazer algumas coisas dela, tá? E eu fiquei em casa meio que na função de dar um banho, dar o jantar e tal. E aí ele tava na televisão. Eu falei, filho, jantar. Ele, tá bom, papai. Já levantou e já foi. O Davi, Davi, pega água pra sua irmã lá na cozinha. Aí ele, tá bom. Ele faz tipo assim na hora, assim. Bonitinho. O Davi é desse jeito. Vamos falar de... obediente, né? Taticamente obediente. O que o Corinthians não foi, né? Pois é. Olha o gancho, olha o gancho! O Corinthians não foi. Segundo o Vitor... Que virada. Segundo o Vitor, ele tá, rapaz, decepcionado com a questão emocional e a incapacidade, essa foi a palavra que ele usou ontem na coletiva pós-jogo, do que o Corinthians não consegue ter poder de reação. Eu, particularmente, ouvi e vi muitas críticas em relação ao desempenho do Corinthians ontem, só que normalmente eu não gosto de trazer muito essa experiência de ter jogado futebol, né? Eu até deveria fazer isso com um pouquinho mais de frequência, mas joguei em altitude. E aí eu levo muito em consideração, porque realmente há um desgaste. Teve um exemplo ontem no jogo, do Tio Maceiro, um dos volantes da equipe do Al-Ahly. Ele saiu em velocidade do meio de campo, o Duqueiroz não conseguiu acompanhar ele. E o Tio Maceiro não é veloz, tá, gente? O Maceiro é um jogador, normal, pra menos. No esporte. Pra menos. E ele saiu em velocidade e o Duqueiroz não conseguiu acompanhar ele. Então pode ser que aos olhos do torcedor, e eu entendo essa revolta do torcedor em relação ao desempenho pontualmente de ontem do Corinthians, mas a altitude tem esse desgaste, cara. Você chama o ar não vem. Você vai pro intervalo e muitos jogadores no intervalo não conseguem nem voltar. Então assim, o Corinthians voltou, mas não tem negócio de altitude, tomou o gol rapidinho. Cara, é um cansaço... É surreal jogar em altitude. É surreal. Então assim, eu vou levar em consideração isso, porque tecnicamente, o Corinthians realmente deixou de desejar tecnicamente. Qual que era a ideia? A ideia é ter a bola. Tô na altitude, vamos ter a bola. Somos melhores tecnicamente. Aqui, na Arena Corinthians, na Neoquímica, o Corinthians mete 5 nesse time. Aqui mete 5, isso é 3 no mínimo. Porque é um time tecnicamente ruim. Mas ontem, quando você sai perdendo o jogo com 6 minutos, quando você toma o segundo gol no começo do segundo tempo, pro Corinthians, não deu tempo de ter a bola, de conduzir o jogo, de girar a bola e ter a posse de bola. Porque provavelmente o Corinthians estava pensando no empate ali. E fazer o resultado jogando em casa. Beleza. Então acho que o Corinthians teve uma atuação ruim. Eu particularmente levo em consideração esse mau desempenho com relação à altitude. Já me questionaram, mas no São Paulo não tinha altitude no Morumbi, o Corinthians também jogou mal, né? O Santos lá na 5ª rodada também... Tá, mas pontualmente o Corinthians ontem foi prejudicado também por causa da altitude.
Agora tem uma coisa que eu gostaria de comentar, e aí sim, mais uma vez, por causa da experiência de ter jogado futebol, o Flamengo tá vivendo uma situação muito delicada, internamente. Eu não achei que o Flamengo jogou mal, não. O Flamengo fez um bom primeiro tempo, o Everton jogando na função dele pelo lado direito, ele deu oportunidade pro Thiago Maia, o Ilharão ali no meio de campo. Obviamente, com Arrascaeta e Bruno Henrique, esse time vai ganhar muito mais com esses dois jogadores. Não achei que o Flamengo fez um jogo ruim. O segundo tempo caiu de produção, porque quis conduzir mais o jogo e deveria ter continuado sendo agressivo. O Hugo acabou tendo boas intervenções ali no sistema defensivo. E o segundo gol deu um alívio. Detalhes, as alterações. Os jogadores nem olharam na cara do Paulo. Segundo gol, o Paulo praticamente comemora sozinho no banco de reserva. Você não viu aquela festa do banco de reserva do treinador, como a gente vê em diversos momentos. Pós-jogo, declaração de Everton Ribeiro sobre o encontro que tem marcado amanhã da torcida organizada do Flamengo com os jogadores. Perguntado por Everton Ribeiro se ele sabia da reunião e o que ele achava, se ele achava natural ou não. Ele falou que não sabia da reunião e que natural não é. Na segunda resposta eu concordo, isso não é natural e nunca vai ser natural, pelo menos pra mim. O que me faz entender, será que era interessante ouvir o Marcos Braz, mas eu já fiquei sabendo que o Marcos Braz deu uma declaração falando que tem 50 anos de futebol, que jamais ele cometeria um erro desse de não comunicar os jogadores dentro do vestiário do encontro com o torcedor. Então eu tô falando o que eu ouvi de Everton Ribeiro. Se realmente não houve uma comunicação, Marcos Braz, diretoria, com os jogadores vestiário, gente, vamos marcar uma reunião com a organizada, bater aquele papo tranquilo, né? Que é um papo tranquilo, né? Sempre Organizada é um papo tranquilo. Menos mal que o Flamengo ganhou, que senão a pressão seria muito maior. Se não houve essa comunicação, o problema ali é maior do que eu já imaginava. O problema interno do Flamengo é maior do que eu imaginava se não houve essa comunicação de Marcos Braz, que é o grande representante do Flamengo, não ter comunicado os jogadores da reunião com o torcedor. Gostar ou não, beleza, mas o mais importante é chegar no vestiário e falar assim, amanhã tem uma reunião assim, assado. Pode ser que os jogadores falassem assim, poxa, não concordamos não. Mas rapidinho, coisinha de 20 minutos e a gente mata isso aí, fica bem com a torcida. Isso acontece, tá? Mas se não houve pra encerrar essa comunicação, o problema é mais sério do que eu imaginava. Muito bem. Vai almoçar. Vou almoçar. Dito isso, Rapidinho, dito Não isso. vou falar duas vezes, hein? Vai Amanhã, almoçar. amanhã falamos mais dos times brasileiros que estreiam hoje na Libertadores. É isso. Valeu, beijo. Denilson Tem Show. ouvintes falando Opa, aqui que opa. vai mudar a vinheta da sua coluna. Vai ser mais ou menos assim, ó. Seus filhos, com Denilson Show. Ah, sensacional. Beijo. Tchau, Denilson. Tchau.